Uma boa noite a todos, muita luz, muita paz nesse momento tão especial, nessa reunião, que é essa ponte de amor junto ao mundo espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ana Maria e eu sou uma trabalhadora do Lar Espírita Caminho do Cristo. E hoje nós temos a alegria de receber, lá de Campina Grande, na Paraíba, nossa querida Elizabeth, da Paz Lira. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Ana Maria. Boa noite. É sempre com muita alegria que eu venho para cá participar com vocês. Sinta-se acolhida pelo nosso carinho, pela nossa amizade, pelos amigos espirituais que conduzem a nossa tarefa. Ela é esposa do senhor Oscar de Lira, que também vem aqui fazer as palestras, e eles estão filiados à Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E eles têm 2 livros, um deles é Letras de Amor e Luz, e o outro é Atividades na Casa Espírita, Perspectiva Espiritual. E esses livros, a renda obtida deles é toda revertida para a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Então, mais uma vez nós nos reunimos e sempre lembramos da importância que é o comprometimento com esse momento, porque a nossa casa se torna um ponto de luz, a casa espírita. Os amigos espirituais precisam encontrar em nós a ressonância para esse momento, para que essas energias que tantos necessitam, assim como nós, sejam multiplicadas. Hoje, a nossa querida amiga falará sobre o tema A Silenciosa Caridade de se Orar por Alguém. Então, vamos iniciar com uma prece. Vamos envolver o nosso coração em infinita gratidão a esse Pai de misericórdia infinita, ao amado Mestre Jesus, Mestre de nossas almas, irmão maior, amoroso e paciente, que a cada semana, através dos amigos espirituais, nos conduzem às benesses, na palavra, nos trazendo incentivo e ânimo diante da nossa jornada, diante desses momentos de turbulência em que o nosso planeta vive, nos chamando a atenção da importância do burilamento íntimo. Então, nós temos muito que agradecer, Senhor, pela sua generosidade em não desistir de nós, sabendo que ainda estamos engatinhando, muito pequeninos, diante dessa lei de amor que o Senhor tão maravilhosamente nos colocou. Te pedimos que ampare e abençoe a nossa querida irmã Elizabeth, nesses minutos que se seguem. E dai-nos força para que, ampliando a nossa sensibilidade, possamos aurir plenamente dos ensinamentos que nos chegarão. Envolve-nos em tua harmonia, em tua paz, agora e sempre, que assim seja. Uma ótima tarefa, querida. Muito obrigada, Ana Maria. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesse instante. É com muita alegria e gratidão que retornamos. E hoje, em particular, nós gostaríamos de iniciar esta nossa fala relembrando uma linda história real que está no livro O Semeador de Estrelas, uma biografia de Divaldo Pereira Franco, produzida pela nossa querida Sueli Caldas Schubert. Particularmente, relataremos a história que está no capítulo 9 deste livro, intitulado O Suicida do Trem. Narra-nos Divaldo Franco que certa feita, como de costume, estava lendo o jornal quando se deparou com uma notícia muito impactante.
um homem havia se jogado sobre a linha férrea do trem. Os vagões da locomotiva passaram em cima dele, triturando. O jornal contava aquela tragédia com estardalhaço. Era um operário, modesto, um pai de 10 filhos. E diz Divaldo, aquilo me impressionou tanto que eu resolvi orar por aquele homem. Tenho uma cadernetinha para anotar o nome de pessoas necessitadas, pelas quais me comprometo a orar por elas. Eu vou orando por elas por um tempo. Chega um determinado momento em que eu digo, se este aqui já não evoluiu, eu vou dar o seu lugar para outro. Não posso fazer mais nada. Assim, coloquei o nome daquele homem na minha caderneta de preces iniciais. Essas preces iniciais são aquelas que eu faço pela madrugada. Da janela do meu quarto, eu fico olhando para uma estrela em particular, acompanhando o seu ciclo, e fico a conversar com ela. E nesse momento em que estou conversando, é como se fosse uma introdução para que eu comece a orar pelas pessoas cujos nomes estão naquela minha cadernetinha. Eu comecei a orar por aquele homem desconhecido. Fazia minha prece, intercedia. Eu dava até uma de advogado. Ah, meu Jesus, quem se mata não está com juízo no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar. Vai ver que foram as circunstâncias que o levaram a fazer isso. Tende misericórdia dele. Ele não deveria estar no seu pleno juízo. E orava todos os dias. Dedicava-me mais de 5 minutos só para ele. E olha que eu tenho uma fila enorme para ficar orando. Mas esse homem, ainda que desconhecido de mim mesmo, era muito especial para mim. Desde a primeira vez, quando eu vi ali no jornal aquela notícia, eu fiquei muito comovido, muito sensibilizado para com a realidade daquele homem, que havia se jogado nos trilhos de um trem e sido triturado pela locomotiva. E eis que passaram-se mais ou menos 15 anos. E eu sempre ali, orando por ele, onde quer que eu estivesse. Um dia, eu tive um problema que me fez sofrer muito. Relata no Divaldo. Nessa noite, eu cheguei à minha janela, a janela do meu quarto, para conversar com a minha amiga Estrela. Aquela minha amiga Estrela, com a qual eu vinha conversando esse tempo todo. Olhando para ela, disse-lhe, hoje eu não tenho como orar por ninguém. Hoje eu não estou em condições de interceder pelos meus irmãos. Hoje eu estou triste. Eu tive um problema que está me fazendo sofrer muito. Então eu não tenho como interceder por ninguém. Hoje eu não tenho. Eu estou
com muita vontade de chorar, mas eu sou difícil de chorar. Eu tenho muita dificuldade de chorar por fora. Eu aprendi a chorar por dentro. Eu fico aflito, eu experimento a dor, mas as lágrimas não saem. Não saem, eu não consigo. Eu fico admirado quando eu olho para aquelas pessoas que choram aquelas lágrimas enormes, volumosas, que eu mesmo não consigo vertê-las. Mas passou-se um tempo e a emoção foi tomando conta de mim, e quando eu me percebi, eu estava conseguindo chorar. E comecei a chorar, a chorar. E nesse ínterim entrou um espírito no meu quarto, aproximou-se de mim, eu estava ali na janela, olhando para a estrela e finalmente conseguindo chorar, porque o sofrimento que havia batido na minha porta era muito grande. Então esse espírito se aproximou de mim e perguntou: por que você está chorando, meu irmão? Ah, respondeu Divaldo, hoje eu estou muito triste. Eu estou com muita vontade de chorar, porque eu sofro um problema grave. E como eu não tenho com quem me queixar, porquanto eu vivo para consolar as pessoas, eu não posso contar a elas os meus sofrimentos, eu não posso contar os meus problemas, porque o meu papel é consolar. Além disso, eu aprendi a não reclamar. E eu não estou me queixando disso. Eu só quero chorar. O espírito olhou para Divaldo e retrucou: Divaldo, e se eu lhe pedir que não chore? Ah, meu filho, hoje não me peça isso, porque hoje é o único dia que eu estou conseguindo chorar. Não me peça isso, por favor. Deixe-me chorar. Eu estou precisando chorar. Não faça isso, Divaldo, pediu o espírito. Mas por quê? Porque se você chorar, eu também vou chorar. E eu vou chorar muito. Mas por que você vai chorar, meu irmão? Porque eu gosto muito de você. Eu amo muito você. E amo por amor. Como é natural, eu fiquei muito contente com o que ele me dizia. E o espírito continuou: Divaldo, você me inspira muita ternura. Eu o amo por total gratidão. Eu o amo de coração. Eu o amo verdadeiramente. Ah, meu irmão, há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem. E não há como definir a sensação eterna daquela tragédia. Eu ouvia o trem apitar, via-o crescer ao meu encontro e sentia as rodas me triturando, sem terminar nunca e sem nunca eu morrer. Quando acabava de passar, quando eu ia começar a respirar, começava tudo de novo. Eu escutava o apito, percebia o trem se aproximando de mim, me triturando, e sempre a mesma cena, sentindo as mesmas dores, e nunca morria. Até que um dia eu escutei alguém chamar pelo meu nome. Me chamou com tanto amor
que aquilo me aliviou por um segundo. Depois do sofrimento, voltou. Mais tarde, novamente, eu ouvi alguém chamar por mim, com muita ternura, e senti mais um segundo um refrigério no meu coração. Eu não sei dizer o tempo que passou. Eu só sei que passou muito tempo, até chegar o momento em que eu já não conseguia mais ouvir o apito do trem, mas eu comecei a ouvir apenas a pessoa que me chamava com amor e com ternura. Então eu me dei conta de que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Ah, Divaldo, eu me lembrei de Deus. Eu me lembrei da minha mãe, que já havia morrido. E foi então que eu comecei a refletir. Eu não tinha o direito de ter feito aquilo comigo. Inclusive, eu passei a ouvir alguém dizendo isso. Ele não fez por mal, ele não quis se matar. Eu ficava ouvindo isso, alguém estava dizendo isso. E teve um dia que essa força foi tão grande, essa força a partir da qual meu nome estava sendo chamado foi tão forte que me atraiu até aqui. E eu vi você nesta janela, olhando para o céu, pedindo por mim. Então eu perguntei para mim mesmo: mas quem é esse homem que chama por mim? Quem é que está pedindo a Deus por mim com tanto carinho, com tanto amor, com tanta misericórdia? E aí, nesse momento, a minha mãe apareceu perto de mim e me esclareceu. Esse daí, meu filho, é uma alma que ora pelos desgraçados. É uma alma que ora pelos desgraçados. Quando ela me disse isso, eu fiquei muito comovido. Eu chorei muito. E a partir daí, eu passei a vir sempre aqui, quando você chamava pelo meu nome. E quando eu adquiri a consciência total, eu me lembrei da minha família e fui até a casa onde eu morava. Mas quando eu cheguei lá, encontrei a minha esposa muito brava, blasfemando, injuriando-me mesmo. Aquele desgraçado desertou daqui, nos reduziu à mais terrível miséria. Agora a minha filha é uma perdida, porque ela não teve comida, não teve paz, foi se vender para ter comida e para ter paz. O meu filho se transformou em um bandido, porque ele teve um pai egoísta que se matou para não enfrentar as suas responsabilidades. Eu fiquei lá escutando a minha esposa muito brava, depois desse tempo todo ainda reclamando, com muita raiva de mim. E fui ver realmente a minha filha, meu filho, que se perderam pelo caminho. Ah, Divaldo, quando eu vi essa cena lá em casa, as dores morais somaram-se às dores físicas que eu ainda estava sentindo. Eu ainda estava sentindo aquelas dores físicas. E quando eu vi aquela cena, me lembrei da minha família, comecei a sentir uma dor ainda mais profunda,
que é a dor moral. Eu dei-me conta dos danos que o meu suicídio trouxe. Eu percebi que o suicida não responde só pelo seu gesto, pelo seu ato de destruição, mas também por toda uma onda de efeitos que decorrem do seu ato insensato. E tudo vai estar lançado no seu débito, na lei de responsabilidade. Ah, Divaldo, além de você, mais ninguém orava por mim. Ninguém tinha dó de mim. Só você. Só você, Divaldo, orava todos os dias por mim. Um estranho. Você não me conhecia, mas estava ali nas madrugadas orando por mim. Então, hoje, que você está sofrendo muito, eu venho lhe pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofra. Porque se você se entristecer, o que será de nós que somos permanentemente tristes? Se você agora chorar, o que será de nós que estamos aprendendo a sorrir com a sua alegria? E eis que o Espírito aproxima-se de Divaldo, dá um abraço muito afetuoso, encosta a sua cabeça no ombro de Divaldo e chora demoradamente. E Divaldo, igualmente emocionado, lhe diz: perdoe-me, meu irmão, eu não esperava comovê-lo dessa forma. E o Espírito falou para Divaldo: não se preocupe, são lágrimas de felicidade. Pela primeira vez, eu me sinto feliz porque agora eu tenho mais condições de começar a me reabilitar. Eu estou aprendendo a consolar as pessoas. E você foi a primeira pessoa a quem eu consolei. Essa linda história real configura-se para todos nós como um convite para pensarmos um pouco no verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. Esse verdadeiro sentido é apresentado pelos Espíritos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando eles nos dizem: o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia, consiste na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições dos outros e no perdão das ofensas. O verdadeiro sentido da palavra caridade significa benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações que nós estabelecemos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilharmos os desafortunados, ao contrário de que comumente nós fazemos.
de fato, é muito comum, diante de determinadas notícias que nos chegam, notícias publicadas na mídia, notícias publicadas nas redes sociais, ou até mesmo aquelas que são transmitidas por pessoas da nossa convivência, nós costumamos assumir uma postura de juízes, julgando, apontando defeitos, as falhas dos irmãos, ou assumindo uma postura de revolta, de indignação, diante de determinados acontecimentos que são veiculados como notícias, demonstrando dessa forma uma postura de falta de indulgência para com as imperfeições dos nossos irmãos, demonstrando uma falta de benevolência para com eles, nos esquecendo assim de que nós mesmos precisamos diariamente de que pessoas da nossa convivência, na família, no trabalho, no centro espírita, sejam indulgentes conosco. Se nós esperamos que as pessoas sejam indulgentes para conosco, se nós esperamos que as pessoas sejam benevolentes para conosco, se nós esperamos que as pessoas perdoem as nossas ofensas, é preciso que façamos o mesmo para com elas. E é o próprio Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, que nos ensina isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. E Divaldo, nessa história real, exemplificou muito bem essa recomendação de Jesus. Quando ele leu no jornal a notícia sobre aquele homem que havia se jogado na linha do trem, ele poderia tê-lo julgado, como tantas pessoas provavelmente o fizeram naquela época, a começar pela própria esposa. Ele poderia ter ficado indiferente, dizendo, mais um suicídio, e ter tocado a agenda dele normalmente. Mas Divaldo olha para aquela situação com os olhos de ver, como recomenda Jesus, olhar com os olhos de ver. Ele se sensibiliza com o suicídio daquele homem, demonstra uma profunda compaixão para com ele e silenciosamente, discretamente, começa a orar por aquele homem. Por 15 anos, sem sequer conhecê-lo. E mesmo sendo extremamente ocupado, e mesmo tendo dores de difícil suporte, serem suportadas. Mesmo assim, Divaldo ora discretamente, silenciosamente por aquele suicida. Todas as vezes que fazia suas preces iniciais, orava por ele com benevolência, com amor. Em nenhum momento o julgou por ter feito aquele ato. Em nenhum momento foi indulgente, faltou indulgência dele para com o suicida. Pelo contrário, em suas preces, Divaldo assumiu o papel de advogado daquele suicida. Uma grande prova do quanto ele agiu com indulgência para com aquele suicida.
quando se dirigia a Jesus, ele dizia, provavelmente ele não quis se matar. Ele não estava com juízo no lugar. Foram as circunstâncias. E pedia e suplicava misericórdia por aquele suicida. Um gesto de grande indulgência. Porque aquele homem já estava sofrendo muito. Aquele homem já estava recebendo muitos fluidos pesados, advindos de vários outros irmãos. Ninguém estava orando por ele. Então, Divaldo foi aquele que se apresentou como uma luz na vida, no estágio em que se encontrava aquele suicida. Ainda que as preces que Divaldo fazia por aquele homem não fossem capazes de alterar a condição dele de suicida, ainda que não fossem suficientes para resolver o sofrimento dele, proporcionavam um alívio, proporcionavam um refrigério naquele homem por quem se orava. Naquele instante em que eram ditadas pelo coração amoroso de Divaldo aquelas preces. E foi o próprio Espírito desencarnado que disse isso a Divaldo, que aquelas preces feitas com muita ternura, com muito amor, deixavam nele um momento de paz, de alívio, mesmo que por apenas um segundo, mas tinham aquele efeito de paz. E os benfeitores espirituais, na questão 664 de O Livro dos Espíritos, destacam, de fato, a utilidade de orar pelos mortos e orar pelos espíritos sofredores, esclarecendo-nos de que a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem ora experimenta um alívio, porque é uma prova de interesse que lhe é dado, porque o infeliz é sempre consolado, aquele que chora, aquele que está em aflição, é sempre consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores e suplicam a Deus por eles. Inclusive, no capítulo intitulado Preces Intercessórias, que está no livro Momentos de Meditação, psicografado por Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles vai reforçar isso que os benfeitores espirituais já disseram nessa questão do Livro dos Espíritos. Ela vai dizer assim: a oração intercessória em favor dos que sofrem constitui sempre uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. Não resolve o problema, nem retira a aflição, que constituem recursos de reeducação. Todavia, suaviza a aspereza da prova e inspira o calceta, auxiliando-o a atenuar os golpes do próprio infortúnio. Então, quando nós oramos por outrem, ainda que não mude a situação em que se encontram, o sofrimento pelo qual estão passando, mas gera um alívio, gera suaviza a aspereza da prova, traz uma sensação de paz. E o exemplo de Divaldo, sustentado nos ensinamentos de Jesus, é um convite para todos nós exercermos esse tipo de caridade, orar por alguém, conhecido ou desconhecido, encarnado ou desencarnado.
orar por alguém, discretamente. Como o próprio Jesus nos ensinou, quando for orar, fecha a porta do teu quarto, ali com discrição, numa condição reservada, e ora. O fato da nossa prece não mudar os desígnios de Deus não significa dizer que não vai surtir efeito. Não nos acomodemos com o discurso de que eu não vou fazer prece, eu não vou orar porque não vai mudar mesmo, já morreu mesmo, não tem mais jeito. Jesus está nos convidando a olhar para determinadas situações sob uma outra perspectiva, ainda que não seja possível mudar os desígnios de Deus. É possível gerar alívios, suavizar as provas, e a oração nos permite isso. A oração haverá de surtir efeitos. Agora, evidentemente, que em alguns casos o efeito vai ocorrer a longo prazo. Em alguns casos é a médio prazo, em outros a curto prazo. Mas não tem problema. O importante é orarmos uns pelos outros e orarmos com o coração. Na questão 658 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se a prece é agradável a Deus, eles respondem que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Porque para Deus a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela em que nós lemos da boca para fora, apenas os lábios estão se movimentando. A prece agradável a Deus é aquela que é dita com fervor, com fé e com sinceridade. Seja quando nós oramos por nós mesmos, seja quando nós oramos por outrem. E orar por alguém pode fazer grande diferença na vida dessa pessoa, desse espírito que pode estar encarnado ou desencarnado. E quando nós precisarmos de uma inspiração para fazer as nossas preces por outrem, nós podemos consultar o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Porque neste último capítulo, nós temos de fato uma coletânea de preces que podem nos inspirar a fazer as nossas próprias preces. Mas se estivermos sentindo dificuldade de elaborá-las, podemos começar lendo-as com o coração, colocando sentimento nas palavras. Na seção 3ª deste capítulo, este capítulo é organizado por sessões, né? E na 3ª sessão a gente vai se deparar com um conjunto de preces essa sessão é intitulada Conjunto de Preces pelos Outros. Aí lá nós temos exemplos de preces pelos aflitos, pelos inimigos, por quem acabou de nascer, por quem está agonizante. E na sessão seguinte, na 4ª, nós temos um conjunto de preces pelos que não são da Terra, né? Pelos que já desencarnaram. Então lá tem preces por alguém que acabou de morrer, preces por um ente querido, por espíritos sofredores, suicidas, pelos nossos inimigos. Então, não nos faltam exemplos de preces que nós podemos fazer e também tê-las como inspiração para depois desenvolver as nossas próprias preces. E a propósito das preces relativas a
orar pelos nossos inimigos, encarnados e desencarnados, Jesus já nos pedia isso, né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, ele nos pede: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. É uma proposta desafiadora. Orar pelos que nos maltratam e nos perseguem é um desafio, porque é bem mais fácil orar por quem nós amamos, orar por quem gosta de nós, mas orar por aquela pessoa que nós sabemos que não gosta de nós, ou por alguém que a gente não gosta, é um desafio. E é isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus nos convida a fazer. E por que será que Jesus nos pede que oremos pelos que nos maltratam e nos perseguem? Orar por eles seria um gesto de caridade? Porque aquele que nos maltrata, aquele irmão que nos agride, aquele irmão que aumenta o tom de voz conosco, que nos julga, que nos calunia, ele não está no seu estado de equilíbrio. Da mesma forma que quando nós agimos assim, com agressividade, com raiva, nós não estamos no estado de equilíbrio. Não estamos na sintonia com os benfeitores espirituais, porque eles não estão nesse estágio de agressão, de maltratar. Então, se nós formos revidar o mal com o mal, fará mal para nós mesmos, porque nós ficaremos emanando vibrações deletérias. Então, se eu fico com raiva do outro, a raiva passa primeiro por mim e deixa em mim vibrações pesadas. Se eu agrido o outro, se eu grito com o outro, passa primeiro por mim. Então eu já fico contaminada com essas vibrações inferiores. E estando assim, vamos nos distanciando da sintonia mais elevada, mais doce, mais tranquila dos amigos espirituais. Em contrapartida, se em vez de nós alimentarmos pensamentos vingativos, de ódio, de raiva, nós oferecêssemos uma prece àquele irmão ou àquela irmã que por hora está estagiando no desequilíbrio. Vai fazer muito bem não só para ele, que está em desequilíbrio, mas também para nós mesmos. Porque quando nós proferirmos a prece com o coração, nós vamos, com certeza, nos acalmando, nos dulcificando, porque a prece é esse bálsamo para a nossa alma. Então, em vez de emanar e jogar para o outro vibrações pesadas de raiva, de ódio, de indignação, ficar sendo maledicente com aquele que nos lesou, a gente pode fazer um exercício difícil, mas é um exercício muito necessário, como Jesus nos recomenda, de ofertar uma prece. Porque a prece vai fazer bem para nós e para o outro. A prece vai nos ajudar a ficar em equilíbrio e vamos poder ter a oportunidade de enviar para o outro vibrações de amor, de afeto, como o Divaldo fez. Porque se por um lado a esposa daquele suicida e outros espíritos, encarnados e até desencarnados, estavam emanando para aquele suicida vibrações pesadas,
Por outro lado, estava ali Divaldo, todos os dias, oferecendo um ponto de luz para aquele suicida, oferecendo vibrações doces, suaves. É um exercício interessante para a gente fazer, que vai exigir muita humildade da nossa parte, porque a gente pode dizer assim, não vou orar pelo meu inimigo, não. Não tá vendo que eu não vou orar? Só em pensar já vou ficando com raiva dele. Então, isso já vai fazer mal pra gente. Mas se a gente faz um exercício assim de verdadeira caridade, como nos recomenda os espíritos, de indulgência, da mesma forma que o meu irmão erra, eu também erro. Da mesma forma que o meu irmão gostaria de ser perdoado por mim, eu também gostaria. Então eu vou fazer ao outro aquilo que eu gostaria de que ele me fizesse, como ensinou Jesus. E não tem nada melhor do que ofertar uma prece, com muita discrição. Ele nem vai saber disso, nem precisa. E a gente vai orando todos os dias, para que Deus possa ir acerenando o coração dele, acerenando o nosso coração, pedindo a Deus que nós possamos retomar o nosso equilíbrio e o nosso irmão também. Porque a enfermidade não é só do corpo, a enfermidade também é da alma, e a enfermidade também é do espírito. Então, se a gente começa a fazer esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, ele deve estar passando por um momento difícil, mas como pode? Aquela pessoa passou por mim e nem me cumprimentou. Mas como pode? Aquela pessoa me prejudicou no meu trabalho, eu fui tão acessível, ajudei tanto, e como é que fui traída pelo meu próprio companheiro de trabalho? Mas se esse companheiro agiu dessa forma é porque ele não estava bem. Quando o esposo assassina a sua própria esposa, ele não está bem. Quando um jovem se entrega às drogas, ele não está bem. E já tem tantas energias pesadas em torno dele que nós possamos fazer a diferença ofertando uma prece. Uma prece por ele e uma prece pelos seus familiares que também devem estar sofrendo, que também precisam desse colo amigo, desse aconchego espiritual, que só os benfeitores mais elevados podem nos proporcionar. Então, meus amigos, minhas amigas, que nós possamos atender esse convite de Jesus, para que oremos uns pelos outros. Oremos por aqueles que conhecemos, mas também por aqueles que nem conhecemos. Mas quando ouvimos uma notícia no jornal, quando lemos nas mídias, nas redes sociais, uma notícia pesada, que em vez de julgarmos a situação, de querer justiça com as nossas próprias mãos, ou de ficar revoltado, indignado, que possamos fazer um movimento diferente, que possamos, a exemplo de Divaldo, que já seguiu o exemplo de Jesus, com muita discrição, anotar o nome daquela pessoa e orar por ela. Se não for possível orar aos 15 anos como Divaldo, que possamos reservar um mês orando por aquela pessoa, com coração, com um desejo sincero de que ela possa retomar o seu equilíbrio, de que ela possa reconectar-se com Deus, reconectar-se com o seu anjo guardião. Porque não estamos sozinhos. Precisamos retomar a nossa conexão com o alto. E é por isso que nesse instante gostaríamos de convidar a todos e a todas que possamos fechar os nossos olhos, que possamos, nesse instante, pensar em um ente por quem nós gostaríamos de fazer uma prece especial
hoje. Que cada um possa pensar em uma pessoa encarnada ou desencarnada, conhecida ou desconhecida, para quem nós gostaríamos de ofertar essa prece. Mentalizemos essa pessoa e peçamos a Deus. Pai querido, que consola todos os corações aflitos, sofridos, perdidos, nos dirigimos ao Senhor, pedindo-lhe que nos ajude a vibrar com muita amorosidade, sinceridade, por esse ente querido, que talvez não esteja bem, esteja em desarmonia, em desequilíbrio por algum motivo, mas que agora, nem que seja por um instante, receba eflúvios de paz, vibrações amorosas a envolver-lhe, permitindo sentir um bem-estar, permitindo sentir um bálsamo no seu coração, cheio de luz, cheio de paz. Que receba o nosso abraço, que pode ser um abraço de gratidão, um abraço de perdão, um abraço de consolo. E que fique registrado, onde quer que esse irmão ou essa irmã esteja, esse momento em que foi possível enviar essas vibrações do alto. Que sigamos com esse propósito de orarmos uns pelos outros e, em particular, por aqueles e aquelas que carecem de uma prece, de uma intercessão sincera, autêntica e regada de amor. Muita paz para todos e para todas. Microfone fechado. Muita gratidão, querida. Você sempre traz muita paz para todos nós. Obrigada, Ana Maria. Essa crônica do início maravilhosa. Viu? Maravilhoso. Está no livro O Semeador das Estrelas, a biografia de Sueli Caldas Schubert. Isso. Ele fala também de Joana de Ângeles. Eu estava pesquisando enquanto você falava, me interessou. Maravilhoso, né? Realmente, a gente sempre tem alguém na família que a gente conhece, que vivenciou essa situação do suicídio, e realmente é algo que afeta muito a todos. E a gente fazer uma oração do fundo do nosso coração é sempre maravilhoso. Muita gratidão, viu? Gratidão minha. Um abraço muito, muito afetuoso para você, para Moacir e Juliana que nos acompanha, para a querida amiga Eulália e para todos e todas que estiveram conosco nesse instante. Muita gratidão.
E assim nós vamos nos despedindo, sentindo essa harmonia, essa paz que a nossa querida Elizabeth sempre coloca para nós, com essa meiguice que ela tem, essa doçura tão grande. Obrigada. Aguardando o seu retorno em breve. Em breve. Obrigada. Nos despedindo dos amigos, gratidão imensa por terem estado conosco. Que essas reflexões da noite possam adentrar o nosso coração, né? E nós cada vez mais nos empenhemos na oração, na nossa mudança. O bem está nos chamando e o tempo urge. E novamente estaremos juntos semana que vem, quarta-feira, às 15 horas. Que fiquem em muita paz, muita luz, muita harmonia. Que Jesus ampare e abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Boa noite, minha querida. Boa noite, Ana.